gente! Tá começando mais um DR pra você e essa semana a gente vai falar sobre um assunto da moda. Existe família sem casamento? É possível fazer uma família, constituir uma família sem casar? Vamos conversar sobre isso? Chama todo mundo e vem assistir o DR com a gente. Pois é, gente, a gente tá com esse assunto aí que todo mundo fica com dúvida, até mesmo dentro da igreja. É possível constituir uma família sem casar? Eu posso só juntar? Eu posso fazer um contrato de união estável? Por que tem esse negócio de casamento? O que é isso, pastor Dudu? Fala pra gente, porque fica todo mundo perguntando, será que casamento tá na Bíblia? Tem que casar lá no civil? É isso aí, o casamento ele não é projeto de homem. Primeiro ponto que eu quero deixar no coração de vocês aqui, casamento é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus e a gente não tem que ficar questionando quem é o Criador. Assim como Deus fez o homem, a palavra de Deus fala assim, criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e deu uma bênção que se chama casamento. O casamento é onde um homem deixa pai e mãe, se une com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, o plano de Deus para a humanidade é que um homem se una à sua mulher por meio do casamento, constituição de uma nova família e a partir de então, com uma aliança, eles se tornem uma só carne. Então, o conceito de família surgiu do coração de Deus e não foi do coração do homem. Então, a gente tem que começar colocando e pontuando isso como algo relevante. Se você é um cristão, eu estou falando aqui com base no cristianismo, que é a doutrina que a gente segue, que a gente ama, aquela mensagem da cruz que foi deixada para a gente. Então, a gente crê firmemente que Deus não é financiador, mas o criador da família, é ele que criou. Ele é o financiador também. Porque ele cria, ele financia, né? Ele provê. Mas acontece que as pessoas ficam com dúvida, né? E toda essa fala nossa sobre o casamento, as pessoas têm dúvida assim, mas se eu deixar meu pai e minha mãe e for morar junto com outra pessoa, isso não é casamento? Por que as pessoas, a igreja não reconhece, não aceita isso como um casamento? Aí a gente tem que ir para a questão da lei. Existe a lei de Deus e existe a lei do homem. Na lei humana, o casamento é um contrato civil. Então, quando a pessoa casa no civil, ela está assinando um contrato. No Brasil, por exemplo, nosso Estado é laico, então o casamento religioso ele não tem valor nenhum para o Estado. Então, o que vale é o casamento civil. Sim. Existe o casamento civil com efeito religioso. Não existe casamento religioso com efeito civil. Né? Então, a gente tem que entender que o casamento, primeiro, ele tem que passar pelo Estado. O Estado, ele configura o casamento quando existe um contrato de casamento feito entre um homem e uma mulher. Então, ali os dois assinam recebendo as obrigações e deveres de um casal casado. Mas, em contrapartida, existe também no Estado, né, a união estável. Mas qual que é a diferença da união estável e do casamento? Casamento é feito um contrato entre duas pessoas que se tornam casadas. A união estável, não. Os dois, eles assinam contratos com termos de responsabilidade sobre a família. Então, a união está lá resguardada por aquele contrato, mas existe uma união, mas ela não reconhece os dois como casados. Ou seja, o casado masculino continua sendo solteiro e o casado feminino continua sendo solteira. Eu posso colocar, quando eu estou em união estável ali, que Estado civil, eu posso colocar a união estável, fica estranho, ou solteira, né? Isso. Porque é o que o Estado aceita. Então, não existe ali eu vou falar que a pessoa assumir publicamente que ela está casada com alguém. Ela faz isso geralmente por motivos, lógico, a gente tem que saber, entender por quê, mas geralmente é porque tem uma pensão familiar não quer perder a pensão, aí ó o crente aí, ó. Eu então, quero quer casar, dar um jeitinho. Eu quero dar um jeitinho. A verdade é que não quer assumir publicamente o compromisso, ou então não quer dar um jeitinho para não sair daquela. Então, são coisas que... Ou já é casado com outra pessoa e o divórcio, pediu o divórcio, o divórcio ainda... Ou seja, alguma coisa tá enrolada, né?
Mas mais do que isso, eu acho que a gente deve pensar, né, nesse conceito da hipermodernidade que nós estamos vivendo, nessa era, da desvalorização do casamento. Isso. E a Bíblia nos diz que o casamento deve ser honrado por todos, né? O casamento é algo que como o Du falou aqui no início, feito por Deus e deve sim ser honrado por todos. Então isso que está acontecendo, esse fenômeno social, né, de tantas pessoas estarem só vivendo juntos, amasiadas ou um contrato de união estável, diz respeito a um processo que vem acontecendo já ao longo de muitos anos, décadas, de desvalorização do casamento. Desconstrução de valores. Desconstrução de valores, de conceitos que eram muito sólidos socialmente, que hoje vão perdendo valor cada vez mais. A gente está falando aqui de valores, eu quero que você preste atenção no que a gente vai falar, porque isso é muito sério. Valores, por isso que eu falei que se você é um cristão, se isso tem a ver com a religião que você acredita, isso vai fazer total sentido para você, porque o cristianismo, ele é baseado em fundamentos. Então, esses fundamentos, eles trazem para a gente o princípio da fidelidade, da honestidade, da santidade, da verdade, da honestidade. Então, são princípios que permeiam o cristão, né? Todo cristão deveria ser dessa forma. Então, quando a gente fala sobre destruição de valores, significa que há muito tempo um plano foi traçado para que esses valores começassem a ser destruídos no coração dos cristãos. Eu acho que a palavra fica até melhor que destruição, porque quando algo é destruído, você vê muito rápido, não existe né? mais, não existe mais, mas a palavra adequada é desconstruído, porque aos pouquinhos foi tirando e você nem foi percebendo, foi desconstruindo até que chega o ponto de você não ver mais nada, né? Não é de uma vez, né? Então, o primeiro fundamento que está sendo destruído é a construção do patriarcado. Então, quando esse fundamento começa a ser destruído, o valor bíblico da família começa a ser desconstruído. Sim. Então, a gente deixa de respeitar essa estrutura patriarcal, porque a Bíblia fala o tempo todo sobre patriarcado. Não tem como. Pai, filho, espírito, não tem como não haver uma menção sobre o casamento, família. Cristo representa o noivo na expectativa de uma noiva pura, santa e irrepreensível. A Bíblia fala sobre isso. Então, a gente não pode negar o projeto de Deus sobre família. Mas, dentro desse conceito de família, existe o desafio que está acontecendo hoje, que é separar a família da estrutura cristã. Então, aí a família agora se torna baseada no afeto apenas. Então, você pode ter afeto por qualquer coisa. Você pode ter afeto por cachorro, pela sua rede social. Então, tem gente casando com ela mesma, tem gente casando com bicho, tem gente casando com boneco. Por quê? Porque o que importa é o sentimento, o afeto, e não valores. E aí que tá o X da questão, porque aí fala assim, pra que eu vou me casar com você, né? Se eu te amo, se eu estou com você, então esse afeto. Não preciso provar. A família está sendo formada, a nova família, né? A família da hipermodernidade é uma família que está sendo formada por relações de afeto. De afeto, mas afeto passa. E afeto são sentimentos, e são, né? A gente sabe que eu sinto uma coisa hoje, amanhã eu não sinto mais, são volúveis. E aí as famílias não estão sendo firmadas mais em compromissos. Coisas sólidas. Coisas sólidas, elas estão sendo firmadas em afetos. E hoje qualquer um pode ser família, então se eu tenho uma briga com minha mãe e com meu pai, eu saio de casa, eu vou morar numa república com outras mulheres ou com outra galera que tenha situações assim como a minha, então eu falo, eu não tenho aquela família mais, mas a minha família agora é essa, né? E aí as pessoas estão realmente acreditando nessa verdade. Não que você não possa, que a Bíblia mesmo fala que tem amigos mais chegados que irmãos. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a desonra com a família. Sobre compromissos que a gente assumiu. Então toda família ela é permeada por compromissos. E aí a gente desonra a nossa mútuo, família, né? Justamente, tem que ter respeito mútuo, tem que ter fidelidade, tem que ter honestidade, tem que ter algo que faz parte de uma aliança que é feita dentro de um casamento. Então, quando um filho vê um pai e uma mãe tendo compromisso um com o outro, respeitando, responsabilidade mútua, cuidado, né, carinho. E existe também o afeto, mas o afeto não pode ser tirado como algo só para viver em base dele, não. Na base do afeto, o afeto não. É uma das coisas que existe dentro de uma família. Então, a família é uma estrutura que ela não pode ser abalada simplesmente porque eu quero ser o que eu quiser.
Então esse que é o desafio de hoje. A gente está vivendo uma geração que pensa que tem que ser o que quiser. E dentro desse conceito bíblico, nós não somos o que a gente quer. E aí tem uma coisa que a família a gente não escolhe, né? A gente nasce com ela, nasce nela, né? A gente escolhe quem a gente vai casar, mas a gente não escolhe de quem que a gente vai ser filho, de quem que a gente vai ser irmão. E aí é muito mais fácil a gente escolher quem a gente tá bem, quem tá tudo maravilhoso, do que assumir e se responsabilizar pela nossa família de origem, né? Consertar com ela. E por que a gente tá falando isso antes do casamento, né? Porque a gente sempre ouviu que quem não vence na primeira família não vai vencer na segunda. Isso. E o que está acontecendo são pessoas que não foram resolvidas na sua primeira família, com Pelo pai, contrário, com mãe, se com irmã. tornaram intolerantes. Isso. E aí ela desvaloriza o que é a instituição família, o que é o casamento. Então isso está acontecendo, é um fenômeno social que é tipo um dominó que está vindo assim e está destruindo todos esses conceitos. É a experiência do eu ser agradado e não eu fazer parte de uma construção, né? Quando a pessoa quer simplesmente ser agradada o tempo todo, ela está sempre em evidência, qualquer coisa que ofende é melhor separar da vida dela do que resolver. E as pessoas não estão resolvendo mais coisas, elas estão simplesmente trocando, né? É uma forma de consumo. Na verdade, as pessoas estão consumindo pessoas. A gente está consumindo relacionamentos, consumindo bens, isso tem transformado a nossa vida num modo errado de viver. A gente tem que aprender a ser paciente. Relacionamento é olho no olho, aprender com o erro do outro, tolerar o erro do outro, ajudar o outro a melhorar. Isso é família. E aí a família ficou tão distorcido que o conceito de família, essa questão de eu consumir, que eu só aceito uma família se ela me traz alguma coisa de bom, né? Ela contribui com algo que está me saciando. Se não existe isso, se existe algum tipo de conflito, alguma situação, já não serve para mim. E quando não existe esse diálogo dentro da família, né? Qualquer tipo de conflito é tratado com violência, com rejeição. As pessoas elas não se sentem nesse ambiente. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão procurar um ambiente de aceitação. Então muitos pais rejeitam o filho porque ele tem um desafio na sua sexualidade, aí ele se vê rejeitado pela família, ele vai procurar logicamente uma nova família que o aceite. E aí, gente, vai acontecendo um tanto de situação, né, social decorrente disso. Por quê? Porque a base da família é o casamento, né? A base da família, tudo começa com um homem e uma mulher que decidem se comprometer diante de Deus e diante dos homens, fazerem uma aliança e viverem, né, se dedicarem por essa aliança, constituírem uma família e debaixo dessa base sólida, de tudo isso que eu falei aqui agora, essas pessoas, né, que vêm dessa família, descendentes dessa família, vão se desenvolvendo. E aí que entra o ambiente do amor. Então a Bíblia fala claramente sobre o amor. O amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, não age inconvenientemente, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba, ou seja, o ambiente familiar, ele deveria ser esse ambiente que proporciona tudo o amor. Isso. Viver nesse ambiente onde a gente aprende a superar as falhas do outro, né? Gente, isso é família. Família não é um ambiente de guerra, né? A família é um ambiente de crescimento, de aprendizado. Um pai e uma mãe que se amam deveriam mostrar para o filho um modelo de amor. Só que o que está acontecendo é pais e mães se degladiando, deixando para o filho modelo zero de amor. Pelo contrário. E aí, cada vez mais, o casamento sendo desvalorizado socialmente. Exatamente, né? A gente quer concluir esse DR falando assim, respondendo a pergunta que a gente fez. Se existe família sem casamento? Não, não existe. Né? A Bíblia não nos ensina dessa forma. Então, a base da família é o casamento de um homem e de uma mulher, que vão ser... Né? Isso, é claro, gente, a gente sabe que existem muitas situações e você não é culpado por muitas das situações, mas a partir desse entendimento, decida fazer diferente. Amém. Decida começar por você. Se até hoje a sua família foi tudo assim errado, sem casamento, decida a partir de você fazer tudo diferente. Deus tem uma nova história para você e para sua família, em nome de Jesus. É isso aí. Se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre esse assunto, deixa aqui pra gente sua mensagem, pedindo para falar um pouquinho mais sobre divórcio, novo casamento, sobre o que é uma família de verdade. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas o DR fica por aqui. A gente manda um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, gente!